Aleluia, glória a Deus. Quero convidar a todos para darmos início a mais um culto de ensino, nosso culto maravilhoso da Palavra de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro dos Salmos, de número 139. Livro dos Salmos, número 139. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Você está procurando. Diz assim a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, no mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se tornara noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste. De modo especial e admirável, Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti. Quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matar-se os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim conduta algo que Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmão. Ó Deus santo, Deus maravilhoso. Senhor, nesta noite nós estamos aqui para dizer que Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Aleluia, Senhor, não há onde que nós possamos nos esconder de Ti, Pai, porque Tu és um Deus presente, Senhor. Oh, Pai, às vezes nós que não conseguimos enxergar, mas Tu estás presente a todo momento, porque Tu és um Deus poderoso e maravilhoso. Senhor, nesta noite nós estamos aqui para Te render graça, dizer que só Tu és digno de honra, de glória, de poder e de toda majestade.
Pai, nesta noite nós queremos ser cobertos pela Tua presença, Senhor. Nesta noite nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Oh Deus, a Tua palavra diz que tudo está sustento neste mundo simplesmente pela Tua palavra, Senhor. E é na Tua palavra que nós viemos nos alicerçar nesta noite. Oh Pai Santo, amado e maravilhoso, Senhor, este culto é para Ti. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Tu és o nosso Deus, a qual nós amamos, Senhor, a Tua presença, Pai. Oh Deus Santo, nesta noite eu Te entrego a vida dos Teus filhos que estarão tocando esses instrumentos, Senhor. Nesta noite eu Te entrego a vida dos Teus filhos que estarão louvando, Senhor. Oh Deus, nesta noite eu quero Te entregar a vida do Teu servo que vai pregar a Tua palavra, Senhor. Nesta noite eu quero Te entregar a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, aqueles que ainda vêm pelo caminho, aqueles que estão assistindo pela live neste momento, Senhor. Pai, nesta noite, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, toca os nossos ouvidos, Senhor, para que a Tua palavra entre e floresça em nosso ser, em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai Santo. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Não escutei ninguém não, acho que tem um povo aí, né? Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós viemos adorar o Senhor nessa noite, Jesus. Nós viemos dar o nosso melhor louvor a Ti. Seja adorado neste lugar, Jesus, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus da nossa vida, Jesus. Pai, amor, tudo, razão de tudo, Deus, Pai, farol, o farol que eu preciso. Eu preciso Te sentir todo dia e olhar pra Tua luz pra não me perder. Meu Senhor, Tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a Sua casa, mora em mim. Deixa eu Te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso Te sentir todo dia e olhar pra Tua luz pra não me perder. Meu Senhor, Tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a Sua casa, mora em mim.
preciso do Senhor. Preciso do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas não desesperados, estão de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé e não caminhamos. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, e os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar do Senhor.
Jesus. Neste momento você está com a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os seus dízimos e a sua oferta. Vamos continuar adorando a Ele com todo o nosso louvor. Nós te convidamos neste lugar, Espírito Santo de Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. E Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho,
Aleluia. Glorifique a Deus, irmão. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos adorando, Deus visita a casa de cada um de nós. Enquanto nós estamos em adoração, o Senhor vem, repreende toda enfermidade, Ele visita os nossos familiares. Enquanto nós estamos em adoração, o Senhor move os céus e faz o sobrenatural. Eu queria te dizer essa noite que você não está aqui em vão. Você está aqui porque o Deus Todo-Poderoso te trouxe até aqui nesta noite. E Ele tem provisão para a tua vida. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, neste momento agora, mais uma vez em Tua presença, Pai Santo, nós queremos Te entregar, Senhor, cada dízimo, cada oferta, Senhor. Meu Pai, cada filho Teu que entregou, que dizimou, Senhor, que cumpriu conforme o Teu mandamento, Senhor. E Te entregamos também aqueles que estão numa posição desfavorável nesta noite, Senhor. Porque Tu és o Deus que abre portas onde não tem paredes, Senhor. Tu és o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Por isso nós Te pedimos nesta noite, Senhor, provê na vida dos Teus filhos, Senhor. Abre uma porta, Senhor. Faz conforme a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. As criancinhas podem vir? Continue com as suas mãos estendidas aqui ao altar do Senhor. Vamos orar por estas crianças, pelo futuro da igreja. Amém? Está vindo mais um ali? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, neste momento agora, nós Te entregamos a vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Reconhecendo, Pai, que se nós o amamos, quanto mais o Senhor, que é maravilhoso. Por isso nós Te entregamos a vida delas nesta noite, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, naquela salinha possa mover o sobrenatural, Senhor. Que a Tua palavra que será ensinada, meu Deus, ela entre, penetre o coração e a mente destas crianças, Senhor, para que jamais se desviem dos Teus caminhos, ó Pai. Te pedimos também pelas titias, Senhor, que estão responsabilizadas, Senhor, por cada criança, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, prover, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, Senhor, nesta obra maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos, Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vou chamar nosso pastor agora. Você que continue de pé, vamos orar por este homem de Deus. Homem que é revestido de poder, mas que precisa também, como nós, de oração, não é verdade? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, eu quero neste momento agora Te entregar a vida do Teu servo, do Teu filho, Senhor, que desde o chamado, meu Pai, tem cumprido, meu Pai, com excelência, meu Deus, a Tua vontade nesta terra. Senhor, eu quero Te apresentar, meu Pai, o anjo desta igreja, Senhor, a qual o Senhor nos abençoou com a sua vida. Pai, nesta noite nós queremos Te pedir. Nós já sabemos o quanto o Senhor usa este vaso, meu Deus, mas que nesta noite o Senhor use ainda mais, Pai, de uma forma diferente e sobrenatural. Fala, meu Deus, aos nossos ouvidos, através da vida do Teu Filho, nesta noite. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus, né? Mais um culto de ensino para a glória de Deus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Então, abra a sua Bíblia aí, nesta carta. Capítulo 1 ainda, nós estamos no capítulo 1. Demos a introdução. Paramos no versículo de número 15. Hoje nós iremos ler a partir do 14. Nós vamos ler o 14, o 15, o 16 e o 17. Romanos capítulo 1, versículos 14 até o versículo de número 17. Romanos 1, 14 a 17. Quem achou? Vamos ler. Diz assim:
pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Glória a Deus. Você pode sentar, glorificando ao Senhor. Quero falar hoje sobre 3 dimensões do evangelho, ou 3 dimensões em relação ao evangelho. Esses versículos aqui, eles formam a transição da introdução para o tema da epístola ou da carta aos Romanos. O texto em tela traz a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina, ela é a essência do evangelho. Com ela, a igreja ou mantém-se de pé ou cai. É uma doutrina extremamente importante, a doutrina da justificação pela fé. Paulo, ele trata aqui do evangelho. 3 pontos são destacados aqui. Primeiro, a necessidade de pregar o evangelho. Segundo, o poder do evangelho. Terceiro, a eficácia do evangelho. É sobre estes 3 pontos que eu vou falar essa noite. Diga comigo: a necessidade de pregar o evangelho, o poder do evangelho e a eficácia do evangelho. Tudo aqui no texto. Primeiro, nós veremos a necessidade de pregar o evangelho. Paulo, ele menciona aqui 3 disposições inabaláveis de seu coração em relação ao evangelho. Observe que no versículo 14 ele diz: sou devedor. No versículo 15 ele diz: estou pronto. E no versículo 16 ele diz: eu não me envergonho. Então ele diz primeiro: eu sou devedor. Depois ele diz: eu estou pronto para pregar o evangelho. E depois ele fala: eu não me envergonho do evangelho. Nós temos aqui 3 verdades. Primeiro, a obrigação do evangelho, ou seja, eu sou devedor. Segundo, a dedicação do evangelho, ou ao evangelho, que é estou pronto. Isso é dedicação. E terceiro, a inspiração do evangelho, que é eu não me envergonho do evangelho. Então nós vamos examinar aqui esses 3 pontos com mais profundidade. Vamos lá. Ele diz, versículo 15: eu estou pronto a pregar o evangelho. Paulo, vamos começar pelo versículo 15, depois a gente vai para o 14. Paulo sempre esteve pronto a pregar. Paulo, ele pregava em prisão, ele pregava em liberdade, ele pregava em privação, ele pregava em prosperidade, ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas cortes, ele pregava nas praças, ele pregava nos lares. Paulo, ele pregava em pobreza ou com fartura. Ele chegou a dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: ai de mim se não pregar o evangelho. Então, veja aqui comigo o que Paulo declarou aos presbíteros em Éfeso. Gostaria que o irmão Bruno abrisse, por favor, aí, junto com os irmãos, em Atos. Não perca de vista Romanos, daqui a pouco a gente volta. Mas veja Atos capítulo 20 e o versículo 24. Volte aí. Atos é antes de Romanos. Você vai voltar aí um livro, ou um livro da Bíblia, você acha Atos, versículo 20. E o irmão vai ler o versículo 24 juntamente aí, você acompanha, tá?
Olha só o que Paulo declarou aos presbíteros de Éfeso. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então veja aí, o evento decisivo da história do mundo, irmãos, é a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Quem instaura no processo de desenvolvimento desta história natural, uma história sobrenatural, e inaugura neste mundo dos homens o mundo de Deus. Então, a pregação do evangelho é trazer o mundo de Deus ao mundo dos homens. A pregação do evangelho é atrair o mundo de cima para o mundo de baixo. A pregação do evangelho é trazer o reino de Deus ao reino dos homens. Isto é a pregação que Paulo se dedicava, e ele pregava. Ele poderia estar todo quebrado, amarrado, seja lá o que for, mas se ele ainda tivesse voz para falar, ele estava pregando o evangelho, porque ele dizia: eu estou pronto para pregar o evangelho. Todo crente, ele tem que estar pronto para pregar o evangelho. Todo crente que é filho de Deus, que se preza, que tem uma Bíblia como confissão de fé, ele tem que estar pronto para pregar o evangelho. Seja qual for a ocasião, se tiver numa fila para pagar uma conta, tem alguém ali que está precisando ouvir, pregue o evangelho. Se está no hospital, ou lá no corredor, aguardando o atendimento, no dentista, seja lá o que for, tem alguém que conversou com ele, abre uma brecha ali na conversa, fala alguma coisa do evangelho. Paulo está dizendo aqui que ele sempre estava pronto para pregar o evangelho. Amém? Segundo lugar, veja o versículo 14, ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Ele diz: eu sou devedor. O escritor John Stott, ele diz que há duas maneiras de alguém se endividar. Primeira é emprestando dinheiro de alguém. Segundo, é quando alguém nos dá dinheiro para uma terceira pessoa. Então, é o segundo caso que Paulo se refere aqui. Ou seja, Deus havia confiado a ele o evangelho. Deus havia confiado a Paulo o evangelho como um tesouro que ele deveria entregar em Roma e também no mundo inteiro. E ele precisava entregar este tesouro, que era o evangelho, com fidelidade. Então Deus, ele confiou a sua palavra a nós. Deus nos confiou a sua palavra. Deus confiou a palavra dele à igreja. Ele nos entregou um tesouro que nós precisamos ir e anunciar. Sonegar o evangelho é como um crime de apropriação indébita. É você se apropriar de algo que não é seu. É a mesma coisa de eu pegar aqui: rapaz, eu estou devendo ali o irmão Valdo. Bruno, tu pega aqui esse dinheiro aqui, eu confio em ti que tu vai entregar a ele, né? Então o que é que ele vai fazer? Ele entrega a ele. Se ele não entregar, agora ele é devedor de duas pessoas. Ele vai dever a mim e vai dever o Valdo. Então, se ele se apropriar daquilo que não é dele, vai ser um crime de apropriação de propriedade indébita. Então é isso que Paulo está tentando aqui, está transmitindo, na verdade, dizendo que ele é devedor. Todos nós devemos uma coisa ao mundo, o que é o evangelho. Todos nós devemos, em outra ocasião, Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Nós devemos amar uns aos outros. Só que para o mundo, para o pecador, para o mundo perdido, nós somos devedor de uma coisa: do evangelho. Porque este evangelho não é nosso. Esse evangelho não é propriedade nossa. Esse evangelho é de Deus. O evangelho é a boa nova de Deus, e ele é para ser repartido. Esta boa nova é para ser repartida em qualquer lugar do mundo. Você deixar de pagar uma dívida é considerado algo vergonhoso para você. Sim ou não? Então, proclamar este evangelho, disse Charles Erdman, em todo mundo e a toda criatura, não é questão de sentimento ou preferência, é obrigação moral
é dever sagrado. Terceiro lugar, ele diz: não me envergonho, no versículo 16, não me envergonho do evangelho. F.F. Bruce, ele usa a expressão aqui, ele diz que a expressão não me envergonho do evangelho quer dizer que Paulo se gloria no evangelho e considera alta honra proclamá-lo. A pergunta é: por que Paulo ele seria tentado a envergonhar-se do evangelho ao planejar uma viagem para Roma? Por que ele está dizendo eu não me envergonho? Ou seja, por que ele deveria se envergonhar? Se ele está dizendo eu não me envergonho, é porque talvez tinha alguém que se envergonhasse. É porque tinha algumas pessoas que talvez se envergonhassem do evangelho. E aqui eu tenho algumas respostas dentro da palavra e da história. Primeiro, por que alguém deveria ou podia se envergonhar do evangelho? Porque o evangelho ele era identificado com um carpinteiro judeu que foi crucificado. Então, observe isto. Os romanos, eles não cultivavam nenhuma apreciação especial pelos judeus. E a crucificação era a forma de execução mais abjeta reservada aos criminosos. Houve um período em Roma que falar a palavra cruz era um palavrão. Era algo que você não deveria falar em público. Porque cruz era escândalo, cruz era vergonha. Cruz era a pior execução que podia humilhar um ser humano. Então, os romanos ouviam isso, de que o Messias, que o Salvador, desse camarada chamado Paulo, era um carpinteiro e foi morto crucificado, isso aí não dava muito ibope. Era escândalos para eles. Segundo, por que alguém poderia se envergonhar de pregar o evangelho? Porque naquela época, como ainda hoje, os sábios do mundo nutriam desprezo pelo evangelho. Roma era uma cidade orgulhosa. Os romanos, eles pensavam que tinham tudo e não precisavam mais de nada. Alguns podiam objetar que não havia nada a receber de um pregador cristão. Eles tinham riquezas, eles tinham glórias humanas. E neste contexto que Paulo diz, ele fala: eu não me envergonho do evangelho. Terceiro, porque o evangelho centralizado na cruz de Cristo era visto com desdém tanto pelos judeus como gentios. Para os gregos a cruz era loucura e para os judeus escândalo. Até hoje, muitas pessoas preferem pregar uma mensagem paralela ao evangelho. Muitas pessoas, elas não querem pregar o evangelho em si, porque não vai dar muito ibope. Eu vi uma pregadora que está muito conhecida aí, né, que se envolveu em algumas confusões, que alguém entrevistou ela. Por que você não prega assim uma mensagem de renúncia? Uma mensagem sobre a Bíblia? Não prega, deixa de pregar um pouco essas frases de efeito, essas frases de autoajuda. Ela disse assim: não, vai olhar no meu Instagram, olha lá no meu canal, e pergunta quando eu falo a Bíblia, observe quantos likes tem. Quando eu falo de textos da Bíblia, quando eu falo de algo sobre o evangelho, não dá ibope. Ou seja, ela prefere falar algo que não é o evangelho para ter like, para destacar uma mensagem de autoajuda e antropocêntrica. Ela falou com as palavras dela. Por quê? Porque o evangelho, ele é salvação para todo aquele que nele crê. Sempre que o evangelho é pregado, irmão, com fidelidade, ele gera oposição. Você sabia disso? Sempre que o evangelho é pregado com fidelidade, ele gera desespero e até escárnio. No entanto, Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos poderosos. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos entendidos. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Então, por que alguém poderia se envergonhar do evangelho? Quarto lugar, porque o evangelho, ele já havia
enfrentado muitas, mas muitas dificuldades. Por causa do evangelho, Paulo ele enfrentava lutas que estavam além das suas forças. Por causa do evangelho, ele enfrentou prisões. Ele enfrentou até o próprio martírio. Paulo ele foi abandonado, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, expulso de Bereia, apedrejado em Tessalônica. Ele sofreu uma chicotada, 39 chicotadas dos judeus. Ele foi fustigado 3 vezes com vara pelos romanos. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Tudo isso por quê? Porque ele pregava o evangelho. Então, mesmo assim, ele diz com insólita galhardia, ou seja, com muita convicção: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, do evangelho de Deus, que é salvação para todo aquele que nele crê. Irmão, se um homem desse está falando que não se envergonhou, depois de tanta coisa que ele passou, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para nos envergonhar do evangelho? E o pior é que tem muita gente que ele está no trabalho, chegou, é novato, e às vezes passa muito tempo, e ele não diz a ninguém que ele é crente. Ele está na escola, ninguém sabe que ele é crente, que ela é crente. Está na faculdade, nunca ninguém soube que ele era crente. É tipo um agente 007, né? O agente da CIA, está disfarçado. Ninguém sabe o que ele é. Mas Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Nós vamos ver, irmão, aqui, vai ser rápido, eu não vou esticar muito não, mas são 7 razões pelos quais Paulo não se envergonha pelo evangelho. Primeiro, a origem do evangelho. Versículo 16, ele diz aqui, acompanhe comigo, por favor, é culto de ensino, vamos aqui devagarzinho, no versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Veja aqui a origem do evangelho. O evangelho, primeiro, ele é de Deus, ele tem uma origem, ele tem uma fonte. Versículos, aí ele diz assim, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Ou seja, a natureza do evangelho. O evangelho é boa nova do amor de Deus ao homem. O evangelho é uma boa notícia de perdão de Deus ao pecador. Aí ele diz assim, o evangelho é o poder de Deus. Então, o poder do evangelho, ele está dizendo que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é onipotente, como Deus é onipotente. O que é onipotente? É aquele que tem todo o poder. Deus tem alguns atributos, e um deles é a onipotência. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Na classificação dos atributos é dividida em 2. Primeiro, os atributos comunicáveis. Segundo, os atributos incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Por exemplo, a bondade. Deus é um Deus bom. Isso é um atributo comunicável. Alguém pode ser bom? Um ser humano pode ser bom? Sim ou não? Sim. Então é um atributo comunicável. Agora, aquele que é onipresente é um atributo que é exclusivo de Deus. Ele é incomunicável, porque onipresente significa que ele está presente em todos os lugares. O ser humano pode estar presente em todos os lugares, sim ou não? Não. Então é um atributo incomunicável. Então, Deus ele é onipotente. E assim como Deus é onipotente, o evangelho é também onipotente. Não há coração duro que ele não possa alcançar. Glória a Deus. O propósito do evangelho, ele diz que, no versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para o quê? A salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não é um poder destruidor, mas é um poder salvador. Nenhum poder na terra pode salvar o homem,
Somente o poder do Evangelho. Paulo também fala aqui o alcance do Evangelho, nesse mesmo versículo 16, porque ele diz que o Evangelho é para o judeu e para o grego, ou seja, ele está endereçado a todas as pessoas, a todos os povos. O Evangelho é universal em seu alcance, ele é tão amplo a ponto de oferecer salvação a todos os homens e ao mesmo tempo é restrita a ponto de salvar apenas os que creem. O Evangelho alcança todos os homens sem acepção, não a todos os homens sem exceção. Então, para que eu possa ser salvo, eu tenho que crer. O mesmo Evangelho que salva, o irmão Bruno está me lembrando aqui, é o mesmo Evangelho que condena. Jesus disse assim, ó, aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Então, a mesma mensagem que salva é a mesma mensagem que condena, depende da resposta do ser humano. Ou seja, o mesmo evangelho que é pregado para alguém que crê, ele é salvo. Mas o mesmo evangelho que é pregado para quem não crê, é condenação. Isso é o poder do evangelho, irmão. E está difícil hoje ouvir uma mensagem realmente genuína do evangelho. Mas vamos lá. O que nós vemos também aqui nesse texto? A condição do evangelho. O evangelho estabelece uma condição para a salvação. Onde ele fala aí, todo aquele que crê. E para a salvação, que é o quê? A fé em Cristo. O evangelho, ele só oferece salvação àquele que crê, como eu falei. Os que não creem perecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça. Quem é que perece? Quem não crê. Mas aquele que crê, mas tenha a vida eterna. É para o que crê. Glória a Deus. Então, a salvação é pela fé. A condição para a salvação do judeu e do gentio é a mesma. A fé em Cristo. O resultado do evangelho, no versículo 17. Vamos ficar nesses versículos aqui. Ele diz que o evangelho produz não apenas a fé salvadora, mas também uma fé santificadora. Ele diz assim, ó, versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O justo viverá, o justo vive pela fé, ele é salvo pela fé, ele vence pela fé e ele caminha de fé em fé. Aleluia. Então, o evangelho é, primeiro, ele é o poder de Deus. Diga comigo, o evangelho é o poder de Deus. Pastor, se eu falar assim, eu vou receber uma unção? Não, você vai aprender. É pedagógico. Segundo, diga comigo, o evangelho é o poder de Deus para salvar. Terceiro, diga, o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, sem distinção de nação ou de classe. Quarto, diga comigo, o evangelho é o poder de Deus para salvar os homens sob a mais simples condição, a fé. Agora dá um glória a Deus aí. Então nós vimos aqui o primeiro ponto, são três. Nós vimos a necessidade de se pregar o evangelho, a necessidade deste evangelho. Segundo, eu quero falar aqui no versículo 16 sobre o poder do evangelho. Aos que se envergonham do evangelho, tem algumas classes de pessoas. Tem os que se envergonham do evangelho e tem os que são a vergonha do evangelho. E tem os que não se envergonham do evangelho. Qual é a classe que você está? Você é aquele que se envergonha do evangelho? Não, ele disse que eu sou crente. Não, peraí. Não, eu quero dizer que eu sou crente, não. Tenho vergonha, porque vão dizer de mim, né? Meus amigos, aceitei Jesus ontem, mas fui batizado nas águas.
Eu não quero nem postar no meu Instagram, que pode eles verem, né? Se envergonham. O que é que a Bíblia diz? Aquele que se envergonhar diante dos homens, me envergonharei diante do meu Pai. Mas o que me confessar, eu confessarei diante do meu Pai. Agora, a pior é aqueles que são vergonha para o Evangelho. É aqueles que dizem que são crentes, diz até a igreja, diz até quanto tempo que é crente, e anda uma vida toda desmantelada, velha. Uma vida miserável. Aí o pessoal diz assim, vixe, é isso aí. Isso aí. Então é crente mesmo, né? Qual é a igreja? Pode me pisar nele lá. Escandalizou o Evangelho. Teu pastor não está vendo isso, não? Bota logo o pastor no meio. Não, como eu falei semana passada, eu prego a verdade, aí que não está seguindo aí. Mas tem uns que são vergonha, irmão, para o Evangelho. Será que tem esse tipo de gente? Existe. Tomara que não tenha aqui, né? Na igreja. Acho que aqui não tem, não. Mas tem um bocado de canto aí que tem. Agora, se existe aqueles que se envergonham, existe aqueles que são vergonha do Evangelho, mas há também, glorificado a Deus pela vida deles, aqueles que não se envergonham do Evangelho. Eles pregam o Evangelho, eles vivem no Evangelho, eles adoram no Evangelho, vivem uma vida digna do Evangelho. Para prosseguir, nós precisamos definir melhor o que é o Evangelho. Mas antes de analisar o que é o Evangelho, nós vamos ver o que não é o Evangelho. Certo? Vamos ver aí, o que não é o Evangelho. Primeiro lugar, o Evangelho que Paulo anuncia não é o Evangelho da prosperidade. Hoje nós vemos florescer no mundo outro Evangelho, um falso Evangelho. Né? Tem um Evangelho aí chamado Evangelho da prosperidade, o Evangelho de ser mais do que, o Evangelho é só um. Né? Não, o Evangelho que as pessoas dão nomenclaturas para ele, não é o Evangelho da cruz. Esse Evangelho, ele promete conforto, mas não promete sacrifício, que muitos estão pregando aí. Olha o que diz Gálatas 1, por favor. Gálatas 1, versículo 6 e 7. Nós conhecemos o texto, mas eu quero que o irmão leia aqui, para ficar bem fixado, tá bom? Gálatas, carta de Paulo aos irmãos da Galácia do Sul, capítulo 1, versículos 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. Esse aí foi o versículo 6 e o 7. Então veja bem, continua aí a leitura, eu acho que o versículo 8 fala mais. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, olha, ainda que nós, ou quê? Ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, sim, que seja amaldiçoado. Eita, agora pegou pesado. Então ele está dizendo, ainda que nós, Paulo está se incluindo, ele, Pedro, João, todos os crentes, e ele diz até um anjo, tem gente que dá tudo para ter uma visão do anjo. Tem gente que você prega a palavra, ele não dá uma glória a Deus. Mas se alguém diz assim, eu estou vendo um anjo, aí, né, entra no fogo. Mas ele está dizendo, ainda que um anjo, mas que espécie de anjo é esse? Não é o anjo celestial da luz, é um anjo caído. Porque só um anjo caído que perdeu a luz, um anjo rebelde, que prega outro evangelho, que é considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, Paulo está falando de uma espécie de um evangelho que ele promete conforto e não sacrifício. Um evangelho aí falso que promete sucesso, mas não promete renúncia. Um evangelho que promete riqueza na terra, mas não as bem-aventuranças do céu. Um evangelho que coloca o ser humano no centro, em vez de Deus no centro. Ele é antropocêntrico e não teocêntrico. Nesse evangelho que muitos pregam por aí, que não é o verdadeiro, é Deus que está a serviço do homem, e não o homem que está a serviço de Deus. É como se Deus estivesse num balcão com um cap, anotando o pedido, tudo que você quiser.
Ou seja, ele está ali subserviente ao ser humano. Nesse evangelho, é a vontade do homem que deve ser feita no céu, e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Um evangelho que enche o pecador de soberbas, ao invés de levá-lo ao pó do arrependimento. Esse evangelho falso tem ludibriado muitos obreiros gananciosos, atraído muitas pessoas avarentas e afastado de Deus os incautos, em vez de conduzi-los ao Salvador. Muitos estão seguindo o evangelho, que pensa que é o evangelho verdadeiro, mas é um evangelho de subproduto, é um evangelho pirata, é um evangelho falso e um evangelho amaldiçoado. A Bíblia diz que tem um verdadeiro evangelho e tem um falso evangelho. Agora, qual é o que nós estamos seguindo? Qual é o que nós estamos aqui colocando como regra de fé na nossa vida? O evangelho verdadeiro, ele transforma, ele restaura. O evangelho falso, ele passa só um rebocozinho assim. A pessoa é bonita por fora, mas por dentro é cheio de sepulcro caiado, que é cheio de ossos podres, como Jesus falou aos fariseus. E eles querem uma massagem no ego. Eles querem sair bem. Alguém até disse que a melhor mensagem, o melhor culto, não é aquele que você sai alegre com o pregador, é aquele que você sai triste com você mesmo. Você sai dizendo: rapaz, eu tenho que ser mais santo, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais a Deus, eu estou buscando a Deus muito pouco, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais consagrado a Deus, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero ser amigo do Espírito Santo. Amém, irmão? Segundo lugar, o evangelho que Paulo está anunciando, nós estamos vendo que não é um evangelho. Ele não está centralizado em milagres e prodígios. Observe isto. Há falsos obreiros que pregam o evangelho apenas para aliviar a dor do corpo, mas não para sarar a enfermidade da alma. Eles pregam cura e não arrependimento. Deus, sem dúvidas, deixa claro, Deus realiza milagres, amém? Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus cura de dor de cabeça, Deus cura de artrite, de artrose, de AIDS, de câncer. Deus é poderoso para curar, para fazer milagre, para levantar para de cadeira de roda, até para ressuscitar mortos, porque Ele é poderoso. Agora, o evangelho, ele não é constituído apenas de milagres. O milagre, ele abre a porta para o evangelho, mas ele não é o evangelho. Os milagres, as curas, eles fazem parte do pacote, do conteúdo do evangelho, mas não é o evangelho. As três gerações, é interessante isso aqui, que mais viram prodígio na história, que mais viram milagre, foram as pessoas que mais viveram a incredulidade. Foi as que viram os milagres na época de Moisés, na época de Elias e na época dos apóstolos. A Bíblia diz que aqui não teve milagre tão extraordinário que nem aquele de 40 anos que eles peregrinaram no deserto, irmão. Eles não morriam de calor durante o dia, porque deserto mata um de calor durante o dia. Se não estiver bem equipado e bem preparado. Mas também à noite vai até 0 graus. Não tem quem possa suportar o frio de um deserto à noite. Mas Deus mandava uma coluna de nuvem com uma brisa suave, para que o sol não queimasse a pele deles. E quando era noite, o Senhor mandava uma coluna de fogo, aleluia. Não precisava de ar-condicionado, a nuvem estava ali. Não precisava de sauna, a coluna de fogo estava ali. Eles viram a água brotar de uma rocha, meu irmão. E observe aí, quanto é que daria, irmão? Copinho de 100 ml. Para cada quase 3.000 judeus, quantos litros de água era? Todos saciaram sua sede. Imagine quantos quilos de carne para alimentar quase 3 milhões de pessoas no deserto. E o Senhor mandava as cordonias assim, eles voavam assim, bem baixinho assim, eles podiam pegar. E Deus mandava maná. Era uma espécie que ele não sabia nem o que era, porque a palavra maná é uma mistura de dois idiomas, egípcio com hebraico. Maná significa uma pergunta: o que é isso? Ele não sabia o que era.
Então, maná, o que é isso? É uma pergunta. E ali naquele maná tinham todas as vitaminas, todos o complexo vitamínico, os pepsídeos, né, as vitaminas que era para o corpo, de A a Z. Né? Não era que nem o chuchu, que tem as 3 vitaminas, A, B, C, água, bagaço e casca. Não. Tinha todos os complexos vitamínicos que o corpo do ser humano necessitava. Que milagre extraordinário. E todo dia, quando vinha o orvalho do céu, caía o maná, já era na porta da tenda, ó. Pensou? Você acha bom quando você ia para a escola e você acordava de manhã, sua mãe já tinha preparado ali o seu lanchezinho, né? Hoje você tem que se levantar para fazer o café, né? Mas não era bom? E Deus deixava na porta da tenda assim, ó. Tá. O povo que mais murmurou, irmão, que mais viu milagre foi o que mais murmurou. Então, os milagres não significa salvação, é apenas um sinal. O milagre em si não é suficiente para converter o pecador. Você sabia disso? Porque tem gente que recebe cura e não aceita Jesus. Eu conheço gente que fez campanha de oração, que estava aleijado na cadeira de roda. Teve um caso desse lá no Chorozinho, quando o pastor Fernando era de lá. Ele fez uma campanha de oração para o camarada, ele se levantou. Pergunto se ele foi para a igreja. Até hoje, meu. Então, milagre não é suficiente para converter o pecador. Sabe o que é suficiente para converter o pecador? O Espírito Santo. Porque através da pregação do Evangelho, quem convence não é o pregador, quem convence não é o homem, quem convence não é o pastor, quem convence é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O milagre é apenas o sinal que acompanha o Evangelho. Jesus, ele não veio ao mundo apenas com o propósito de aliviador do corpo. Ele veio para salvar o homem do pecado e da ira vindoura. Jesus, até mesmo Jesus, ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um, ainda foi um samaritano, nem era judeu. Tem um texto que diz que ele estava pregando, não sei se era em Cafarnaum, ele prega lá, e a Bíblia diz que ele não realizou mais milagres naquele lugar por causa da incredulidade do coração deles. Então, a missão principal de Jesus foi morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos para nos salvar, salvação. Glória a Deus, amém, irmãos? Em terceiro lugar, o evangelho que Paulo anuncia não é evangelho do descompromisso com o Senhor, com o senhorio de Cristo. Vou repetir. O evangelho que Paulo anuncia não é o evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. Há muitas pessoas, irmãos, que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Eles não nasceram de novo. Eles fazem parte da igreja na terra, mas não fazem parte da igreja do céu. Eles têm o seu nome registrado no rol de membros da igreja, mas não está no livro da vida. Eles são filhos de crente, são netos de crente, mas não são filhos de Deus. Isso é pesado, né? É difícil dar glória a Deus, mas são pessoas que eles aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo. Tem muitos simpatizantes, eles acham bonito, por louvor. Às vezes a gente fazia uns cultos campal, aí tinha alguém que se encostava ali, ficava olhando. Ei, você quer aceitar? Não, eu estou aqui, eu acho tão bonito essas cantigas. Não adianta você só achar bonito as cantigas. São pessoas que eles aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo. Eles chamam de Jesus de Salvador, mas não obedecem como Senhor. São pessoas que frequentam a igreja, mas não mudaram de vida. Eles não mudam de vida. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo, como eu acabei de falar, ele convence, mas eu que me converto. Pedro diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja cancelados os vossos pecados, e que na presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que Ele traga ao seu tempo determinado aquele que já foi designado, o Cristo. Jogral. Aprendi no Jogral esse texto. Já foi designado. Então, ou seja,
o Espírito Santo me convence e eu me converto. Porque quem vai para o céu não é o convencido, é o convertido. Tem muita gente que se convenceu, mas não se converteu. Há uma diferença. Só vai quem é convertido, arrependido, transformado por Jesus e pelo seu evangelho. Então, hoje nós temos muito ajuntamento, nós temos muitos eventos por aí, muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento, pouco arrependimento. Tem pessoas boas de argumento, e quem é muito bom de argumento não é bom em arrependimento. Essa frase aqui não é minha, é do Luiz Hermínio, né? Dá o crédito a ele. Ele diz assim: quem é bom em argumento é ruim em arrependimento. Você já viu aquela pessoa que ela não reconhece o erro dela? Não, é porque eu errei por causa não sei de quem, é por causa do obreiro que estava lá, é por causa não sei de quem. Ela não reconhece que foi ela que errou, que foi ela que pecou e ela precisa se converter. Ela é boa em argumento e justificar as coisas. Muitas vezes, há muito barulho carnal e pouco choro pelo pecado. O parafuso está meio arrochado hoje, né? Há muita, como é que se diz? Catarse, barulho, que é carnal, mas você vai ver aquela mesma pessoa que está se rasgando naquele dia, no outro dia, está nas mesmas práticas da vida velha. Pouco quebrantamento e pouco choro pelos próprios pecados. Muitos entram para o evangelho, mas o evangelho não entrou nele ainda. É isso aí, irmão. Há crentes que eles não têm sede de Deus, nem se deleitam na palavra de Deus. Há crentes que não oram e nem se alegram em estar na casa de Deus. Você sabia disso? Eles amam o mundo e as coisas que há no mundo, são amigos do mundo e com eles se conformam. Há crentes que querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo. O que foi que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não sei se mudou os tempos, eu não sei se mudou a geração, talvez seja. Mas eu lembro, irmão, quando a gente aceitou a Jesus, meus pais aceitaram Jesus, eu acompanhei eles para a igreja, eu empolgado, eles aceitaram Jesus, eu vou para a igreja, nunca tinha entrado na igreja, mas eu fui com eles, e para mim, eu já era crente. Aí teve uma época que eu cresci mais um pouquinho, né, 8, 9 anos, aí cresci mais um pouquinho, indo para a igreja, meu pai disse: você tem que aceitar Jesus. Eu sou crente já, avô. Não, você tem que aceitar Jesus. Você não confessou ainda, tem que ir lá na frente e confessar. E está bom. Aí eu fui e aceitei a Jesus. Você tem que fazer a sua escolha, a gente fez a nossa. Porque filho de crente, Deus não tem neto não, viu, irmão? Tem que confessar. Tem que aceitar a Jesus. Chegar a uma certa idade. Esse menino então aqui tudinho, vai ter um dia que ele vai ter que confessar e subir aqui para me orar por eles. Porque tem que confessar publicamente. Tem gente que vem, e aí senta aí no culto e tal, e a gente faz o apelo e tal, e eles não querem subir, eles ficam assim, mas tem que confessar. A Bíblia diz que nós temos que confessar com a nossa boca e publicamente. Então, há pessoas que elas não têm sede de Deus. Como eu estava falando, aí na minha época, a igreja não era perto. Não tinha moto, tinha carro, não tinha veículo nenhum. Às vezes alguns irmãos tinham bicicleta, mas a gente ia a pé. Aí começou, o vizinho da direita era crente. Aí nós, que era do meio aqui, né, aceitamos a Jesus. Aí depois ganhamos o da esquerda para Jesus. Aí ficou 3 vizinhos, né, 3 casas de família de crente. Aí a gente saía, aquela ruma de gente, né? Porque crente não tem filho, tem tribo, uma ruma de menino. Aí a gente ia correndo, brincando de pegar, ficava na igreja todo suado. E os pais, menino, deixa correr, e caía. Às vezes eu chegava todo sujo, levava queda nas areias, mas ia para a igreja. A gente ia andando, e a igreja não era perto, era longe. E a gente ia, e o que era que a gente escutava? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Feijão no prato e farinha na cuia. Era. Quando não tinha um nome maior, ei, crente, não sei o que, quente, né? Aí depois o pessoal disse que é isso que sofre bullying, né? Dos crentes. Não. A gente começou, foi tempo, sofrendo bullying, irmão. Sofrendo preconceito.
Tinha que se desviar, que muita gente passava, queria jogar pedra em nós, ovo podre na gente. A gente estava no culto aqui, a gente só via o estralado de pedra em cima da igreja. Plá, 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 plá. No conjunto de crianças eu me lembro disso. Mas a gente saía a pé, voltava a pé. Aí eu tinha um irmão que era meio doido, ele saiu do mundão mesmo, aceitou Jesus. Aí nesse dia ele estava lá, porque ele vivia viajando. Aí nesse dia ele estava lá em casa, aí ele foi para a igreja, ele foi o primeiro a aceitar Jesus, de uma família todinha lá em casa para Jesus. Aí o cara falou lá no meio da rua, na calçada, e ele foi olhar peitar o cara. Ele disse: mas eu penso que a gente é o quê, mano? Fica calado aí, viu? Aí ele já conhecia quem era o meu irmão, ficou bem caladinho. Desculpe. Mas, irmão, não tinha tempo ruim. Hoje, eu não vou não, porque aconteceu aqui uma coisa. O que foi? Não, eu queimei o feijão aqui. Hoje não. Esperar acontecer qualquer coisa para não ir para a igreja. O que foi que aconteceu? Não, eu levei uma topada, não estou podendo calçar o sapato. A gente chinela. Mas vem, irmão. Então, há muito pouco sede e fome de Deus. Para vir para um culto de oração, ou para vir para um culto de doutrina, ninguém quer. Mas quando tem um artista, algo diferente assim, não, hoje, o que as pessoas dizem? Hoje é só um culto normal. Não tem nada assim de... Não existe culto normal, irmão. Porque todo culto Deus está. E quando Deus está, o Espírito Santo está, nada é normal, tudo é sobrenatural. Na Inglaterra, muito tempo atrás, na Europa, quando chega o inverno é para descer mesmo, muita neve. E não tinha, às vezes, condição de pessoas se deslocar. Nem o dirigente naquele dia foi abrir a igreja. Mas teve um diácono que tinha a chave da igreja. E disse: o pastor mora longe, eu vou abrir a igreja, eu vou fazer o culto hoje. Se não vier ninguém, eu faço uma oração e vou embora. E ele foi, no meio da neve, lá botou o casaco, abriu a igreja lá. Aí, ele começou o culto, aí chegou 3 irmãos ali, por ali, ainda chegaram lá, batendo as neves assim no casaco, batendo os pés lá fora. E chegou um jovem e se sentou. E ele pregou, ele não sabia ler direito. Ele não tinha muito conhecimento. John Hagee é o nome dele. Aí ele começou a ler Isaías 45 e versículo 22. Aí ele leu lá: olhai para mim e sereis salvos. Aí ele começou a pregar. Olhai para ele. Ficou repetindo a mensagem, né, para ver se o tempo passava. E o pessoal lá cochilando no banco. Aí de repente ele começou a desenrolar. Disse: olhai para ele nascendo numa manjedoura. Olhai para ele fugindo para o Egito, escapando da morte do Herodes, da espada de Herodes. Olhai para ele voltando, olhai para ele sendo batizado nas águas, olhai para ele indo para o deserto, olhai para ele curando os enfermos, olhai para ele mandando o mar se aquietar, olhai para ele multiplicando pães e peixes, olhai para ele ressuscitando Lázaro, olhai para ele indo para a cruz sendo vilipendiado, olhai para ele na cruz dizendo: está consumado, olhai para ele indo para o sepulcro, mas olhai para ele ressuscitado, olhai para ele indo para o céu, mas olhai para ele que ele vai voltar. Quando ele diz assim: tem alguém essa noite para aceitar Jesus? Aí um rapaz que estava lá atrás, o jovem, disse assim: eu quero aceitar Jesus. Pois vem para frente, meu filho. Como é seu nome? O meu nome é Charles Randall Spurgeon. Procure saber quem é este homem. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores da Inglaterra, conhecido como o príncipe dos pregadores. Por quê? Porque alguém não ficou em casa e resolveu vir para um culto que as pessoas chamam de normal, mas um grande homem que Deus escolheu para estar naquele dia aceitou a Cristo, porque a palavra de Deus não volta vazia. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Glória a Deus. Talvez alguém ganhou você para Jesus, não tinha muita expressão, não tinha muito nome. Quem olhou por mim foi o diácono José Oscar. Poucos nem conhecem ele, nunca mais ouvi nem ele, foi embora. Não sei nem se ele ainda é vivo. Mas o próprio Spurgeon dizia: ganhe uma pessoa e ela ganhará milhões. Talvez aquele homem só ganhou Charles Spurgeon,
Mas quantas pessoas Charles Spurgeon ganhou para Cristo? E naquele dia, a coroa que o Senhor vai dar, maior, talvez não seja nem para Spurgeon, talvez seja para aquele diácono que enfrentou a neve e pregou a palavra. O que falta muitas vezes, irmão, em nós, é sede por Deus, é fome pela palavra de Deus. Se tu tiveres fome por Deus, sede por Deus, Ele vai saciar você com o pão espiritual e com a água da vida. Quantos creem nisso, glorifica a Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui, vamos já terminar, viu? Veja agora que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a dinamite de Deus. Porque essa palavra poder vem do grego dínamos. Essa palavra dínamos para nós hoje é dinamite, é uma bomba que explode. Então esse poder do Evangelho, ele explode uma pedra granítica. Ele quebra barreiras e atravessa muralhas. Ele desconhece impossibilidades. O Evangelho tem o poder de produzir algo. Ele não é um mero adorno, nem aprazível. É muito menos interessante, um interessante sistema filosófico, ou uma aprazível história, ou um conto. Não, o Evangelho, ele é o poder de Deus. E esse poder, ele transforma o mais vil pecador, aquele que a sociedade ridiculariza ele, nem a família dele acredita nele, é esse que o Evangelho tem o poder de transformar. Porque Deus está procurando esta noite, não homens e mulheres com muito poder aquisitivo, ou que tenha muito diploma na parede, ou que tenha PhD, TDTT, ou que tenha muitas, graduações. Deus está procurando alguém que seja uma dinamite, uma bomba para explodir no meio do inferno, para voar capeta para tudo quanto é lado. Deus está procurando alguém. O Evangelho é o único poder capaz de salvar o pecador. Nós somos o povo que temos a única mensagem que pode salvar o mundo, que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o pecador sem o Evangelho. O Evangelho é a necessidade da mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. O Evangelho é Deus amando o pecador e o justo perdoando o culpado. O Evangelho é a porta do céu escancarando-se para o perdido, é a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. Essa salvação, ela é passada, ela é presente e é futuro. É os 3 tempos da salvação: passado, presente e futuro. Quanto à justificação, nós já fomos salvos. Quanto à santificação, estamos sendo salvos. Quanto à glorificação, seremos salvos. Então diga comigo: justificação, santificação e glorificação. São os 3 elementos essenciais da salvação. Na justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Aleluia. Por isso que Paulo, ele faz o seguinte: nos capítulos 1 até 4 de Romanos, ele mostra a perspectiva passada da salvação. O passado, que é o quê? A justificação. Quando ele pega os capítulos 5, do 8 até o versículo 17, ele vai tratar de um aspecto da salvação na parte presente, que é a santificação. E quando ele pega Romanos 8, do 18 até o versículo 39, ele aborda o aspecto futuro da salvação, que é a glorificação. É a glorificação do corpo, é quando tudo está consumado. Essa verdade dá o quê? A garantia ao pregador de que a palavra de Deus não volta vazia. Sempre que alguém se levanta, irmão, para pregar, tem a garantia de que essa pregação produz resultado. Porque a mensagem não é do mensageiro, a mensagem é daquele que enviou o mensageiro para entregar a mensagem. E os resultados não dependem do pregador. Resultado não depende de mim, pois é Deus quem opera tudo, tanto querer como realizar. A salvação, contudo, só pode ser alcançada no Evangelho. Então muita gente acha que é ele que faz, que ele vai pregar e vai acontecer. Não, você só é um instrumento, eu só sou um canal.
Quem faz tudo, quem opera tudo, quem realiza tudo é Deus. É Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. A fé é a condição da salvação e por ela recebemos esse presente. John Stott corretamente afirma que todos os que são salvos são exatamente da mesma maneira. Por meio de quê? Da fé. A fé é o braço estendido de um mendigo para receber o presente de um rei. Não é pelas obras, é pela fé. Para mim finalizar, falta 5 minutos aqui no meu relógio, deixa eu ver que hora aqui. 5 minutos. Aguenta mais aí o último ponto, amém? Dá um glória a Deus aí. Terceiro lugar, a eficácia do Evangelho. Versículo 17, Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, ou por fé, ou pela fé. O apóstolo Paulo ele vai mencionar aqui algumas verdades importantes. Primeiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. No versículo 18, vai ser a próxima mensagem. Isso aqui vai ser pesado, viu, irmão? A partir do versículo 18, o bicho vai pegar. Eu estou até vendo se vai ser transmitida essa mensagem aqui. Mas a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. A ira se revela através da perversão dos homens, mas a justiça através do Evangelho. Deus, ele é justo e tão puro que os seus olhos não podem contemplar o mal. E é justo em todas as suas obras, sendo justo, ele não inocenta o culpado. Ele não tem o culpado por inocente. Ele julgará todos com justiça, ou seja, todos nós devemos dar conta da nossa vida. No dia do juízo, a Bíblia diz que os livros serão abertos, nós seremos julgados conforme o que estiver escrito ali, o que estiver registrado naqueles livros. Nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu. Em Romanos, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Quando Deus o apresentou como sacrifício para a propiciação, ele o fez para demonstrar sua justiça, para que ele mesmo possa ser simultaneamente justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça de Deus se revela no Evangelho, ela é uma dádiva de Deus e não uma conquista humana. Segundo lugar, estou correndo. O Evangelho revela a justiça de Cristo imputada a nós. O que nós não podíamos fazer, Deus ele fez por nós em Cristo. Ele veio ao mundo como nosso fiador, representante, substituto. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A justificação, irmão, ela é mais do que o perdão. Presta atenção aqui nisso aqui, ó. Cristo não apenas cancelou a nossa dívida pagando completamente por meio do sacrifício substitutivo, mas também Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, de tal forma que estamos completamente quites com a lei, com a justiça divina. O perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo. A justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. Então, o que é justificação? É tornar o culpado justo. Ou seja, eu era culpado, você era culpado, mas o Senhor nos justificou. E o justo, ele vive pela fé. Nós podemos sintetizar a gloriosa doutrina da justificação em 3 pontos, aí eu vou terminar. Primeiro, o justo é aquele quem Deus declara justo. A justificação é um ato e não um processo. A justificação é diferente da santificação, porque a justificação ela foi feita em um ato só, quando Cristo morreu. Deus nos justificou, ou seja, eu era pecador, condenado ao inferno, mas pela morte de Cristo, Deus disse assim, não, ele agora vai ser justificado. É como o camarada, isso é um termo jurídico, a carta de Paulo aos Romanos foi estudada até em universidades de direito, como peça jurídica, para argumentos, porque esse termo jurídico de justificação é o seguinte, o camarada está ali, sentado, e ele é culpado, só que o juiz, ele resolve dizer assim, ó, você está justificado.
todo o seu pecado, toda a sua culpa, toda a sua condenação está cancelada. Você está livre. Foi isso que Deus fez. Ele me justificou, embora eu não merecesse. É algo que Deus fez por nós e não em nós. Não há graus de justificação. O pastor é mais justificado do que o diácono. O diácono é mais justificado do que o auxiliar. O presbítero é mais justificado do que o diácono auxiliar. O auxiliar é mais justificado do que o irmão que está na porta, do que o irmão que quiser lá à igreja. Não existe grau de justificação. Todos foram justificados por Deus. Na justificação nós somos declarados justos e não feitos justos. A justificação ocorre no tribunal de Deus. Segundo, o justo é aquele que é justificado mediante a justiça de outro. Não somos declarados justos por causa da nossa justiça. Deus trata como justo o injusto por causa da justiça daquele que é justo. Nós somos justificados pela justiça do justo Jesus. Tudo com J. Nós somos justificados pela morte substitutiva de Cristo. Terceiro, para me terminar, o justo é aquele que é justificado mediante a fé. A fé não é a causa da justificação, mas o instrumento dela. Essa fé não é um merecimento humano, é a dádiva de Deus. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Ela baseia-se na fé e se dirige para a fé. É um caminho que parte da fé e na fé termina. Ela procede inteiramente de fé, em primeira e em última instância. Adolf Paul interpreta a formulação dupla de fé em fé como unicamente pela fé, ou seja, fé de A a Z, uma fé ininterrupta. Francis Schaeffer diz que a salvação envolve mais do que a justificação. Nós somos justificados pela fé, mas também devemos viver de acordo com a mesma fé no presente. Depois de termos sido justificados pela fé, devemos viver pela fé. Este é o segundo aspecto da salvação, que é a nossa justificação. É parecido com o negócio do convencido e do convertido. O Espírito me convence e eu me converto. Na justificação, o Senhor me justifica, mas é eu que me santifico. Então, enquanto a justificação é um ato só de Deus, que Ele fez de uma vez por todas, a santificação é um processo. Por que eu devo me santificar todos os dias? Porque eu fui justificado. Mas ser justificado significa que eu nunca vou pecar, significa que eu nunca vou deslizar, que eu nunca vou errar, que eu nunca vou cometer algum erro, algum tropeço. Não! Ainda estamos nesse corpo. Só quando atingimos a glorificação, ou seja, nós somos justificados no passado, nós estamos nos santificando no presente e vamos ser glorificados no futuro. Pode até ter morrido, mas ressuscitará com um corpo glorioso. Para mim terminar, 1 João 1, versículo 9. Pode ficar de pé aí. 1 João 1 e 9. Quem está entendendo essa mensagem? Quem entendeu? Não entendeu? Repito tudo de novo. João 1 e 19. Perdão, João 1 e 9. Leia aí. Observe isto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, para nos purificar de toda justiça. Mas também o apóstolo João, ele diz: filhinhos, escrevam essas coisas. Capítulo 2 de 1 João, coloca aí, versículo 1, eu termino com esse texto. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Cuida. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, porque não tem quem não tenha pecado.
Ou tem só anjo aqui? Ninguém pecou. Nós pecamos, tropeçamos com pensamentos, palavras e obras. Às vezes você está num culto, você pensa uma coisa que já pecou. E se alguém pecar, nós temos olha o termo jurídico aí, o tribunal de Cristo, tribunal de Deus. Um advogado para com o Pai. Meu Deus, quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Porque ele é o único capaz de nos justificar. Quando ele fala isso, ele está falando de um tribunal. E tem um acusador. Esse acusador é o inimigo. É o diabo, que ele é o acusador desde o princípio. Lá em Apocalipse diz assim: ai da terra, porque nela caiu o acusador dos nossos irmãos. E tem o juiz que está com o martelo para bater no tribunal, que é Deus. E o juiz, ele é justo. Ele não tem o culpado por inocente. E o acusador diz assim: ei Deus, está aqui, ó. O Bruno está representando todos essa noite. Ele pecou, o Bruno pecou. Ele é meu. Porque está escrito lá na lei. E ele vai dizer o artigo: aquele que pecar, esta alma que pecar, morrerá. O salário do pecado é a morte. E o juiz, que é Deus, ele diz: rapaz, é verdade, ele pecou, tem que ser condenado. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. E ele vai bater o martelo. Só que tem um advogado. Protesto! Protesto meritíssimo! Eu protesto. Protesto? Quando ele olha, é o filho. Mas só que ele vem como advogado. Na realidade, essa praga é mentirosa aí desde o princípio, mas ele está dizendo a verdade mesmo. O Bruno pecou, o Bruno errou. Mas eu tenho aqui um documento que está escrito, selado. E eu vou abrir agora, desde a fundação do mundo já está escrito: o Cordeiro morreu. E qual é a prova? Eu tenho provas vivas. E eu vou mostrar agora. Eu perdoo ele e justifico. Por causa destas marcas nas minhas mãos. Por causa do sangue que foi derramado. E ele está perdoado, está justificado pelo sangue de Cristo. Esta representação é minha, é sua, é você. O inimigo, ele te cutuca, ele está te acusando, ele está dizendo pecou, ele está, eu vou levar para mim. Não, tem um advogado que já pagou o preço, me justificou. É só eu ter fé nele, eu crer nele, confessar ele, me santificar e estarei perdoado dessa dívida que eu não podia pagar. Aleluia! Isto é justificação. Filhinhos, rogo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é o advogado dos advogados. Nunca perdeu uma causa. O advogado dá causas impossíveis. E até um hino da harpa que diz assim: ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradeço por essa noite. Te agradeço pela vida de cada um que aqui está. Que o teu perdão venha sobre aqueles que precisam do teu perdão. Talvez tenha alguém aqui essa noite que chegou, Senhor, cheio de culpas, com a consciência latente, dizendo: eu estou sujo, estou imundo, não mereço nem estar aqui na presença de Deus, porque eu fiz algo que desagradou a Deus essa semana, eu fiz algo que desagradou a Deus esses dias. Mas a palavra de Deus para você essa noite é essa: o teu advogado está te perdoando neste momento. E ele fala como falou para aquela mulher: filha, cadê os teus acusadores? E ela disse: Senhor, nenhum ficaram, tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Sinta o alívio de Jesus na sua alma, no seu coração e na sua consciência. O inimigo não tem poder nem legalidade sobre a sua vida se você estiver perto deste advogado. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade.
leve em paz para os nossos lares. No nome de Jesus, eu te oro e te peço, e já te agradeço. E só aquele que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Próxima sexta a gente continua o capítulo 1. Já estamos no capítulo 1, viu? Eu quero só avisar os irmãos. Amanhã tem alguma programação por aqui? Tem um ensaio do Ministério do Louvor às 7h30. E domingo, se Jesus não voltar, estaremos aqui. Venha, convide alguém, né? Vamos, quem sabe, é o primeiro domingo, não é do mês? Talvez eu entre na primeira carta de Apocalipse, da igreja, né? De Éfeso, são 7. Eu dei só a introdução no domingo passado. Amém? Venha e convide alguém. As crianças, o Ministério Infantil, bem rápido aqui, eles estão aí com esta obra, né? Nossa família apoia o Ministério Infantil. Aí tem aqui no envelopezinho, talvez alguns irmãos já receberam, oferta especial para o Congresso Infantil. Aí você que decide aí um valor, né? O Senhor tocar no seu coração para ofertar aos irmãos. Pedimos de coração alegre e que nosso Deus abençoe. Multiplique 100 vezes mais cada centavo de amor que você nos deu. Para abençoar aí o congresso, a festinha das crianças, tá bom? Então, ajude e abençoe. É até quando, hein? Dia 15, né? Até dia 15, viu? Você pode estar abençoando. Amém? Vamos para casa? Aguenta mais uma benção aí? Faça assim para receber a sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga assim comigo: amém! Deus abençoe.